parte do Senhor para nós nesta noite, né? Palavras maravilhosas, louvadas, nós ouvimos, lidas também nesta noite, mas uma porção da palavra do Senhor através do servo do Senhor que foi convidado pela juventude para trazer mais uma porção para nós nesta noite. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Amados, abram vossas Bíblias, aproveitando que os irmãos já estão de pé, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. O capítulo é de número 14 e o versículo de número 27. Quero aproveitar e externar minha gratidão a Deus por mais uma vez retornar a esse lugar. É com muito temor e tremor cada vez que subo no púlpito para ministrar a santa palavra de Deus. Agradecer aqui pelo convite ao Israel, pessoa do pastor Josué, nosso vice-presidente, agora fazendo nosso presidente agora, e também o Everton, o jurista, o Marcos, o presbítero Marcos, mas já estou profetizando em nome de Jesus, mulher, vai receber em nome de Jesus. Né? Aí é o seguinte, eu falei com o irmão, meu líder, irmão Wellington, dessa agenda aqui. Eles tinham uma agenda no Nogueira Vaz, que está em festa, e eu avisei a ele que sempre que saio, eu peço a bênção do meu pastor Marcos Liba. Só que quando o pastor Marcos Liba não está aqui, o meu pastor, interinamente, é o pastor Josué. Foi como convite dele, da igreja dele. Eu posso ir em paz, já vou abençoado no nome de Jesus. Amém? Quantos acharam? Digam amém. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 14, o versículo 27, para a nossa meditação essa noite, diz o seguinte: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor já tem nos instruído, nos ajuda, através do teu Espírito Santo, para ministrar a tua igreja aquilo que ela precisa ouvir. Pai Santo, Pai querido, que eu não seja covarde essa noite, de deixar de entregar aquilo que o Senhor tem a falar à tua noiva. Mas também não permita, Pai, que eu fale nenhuma palavra sequer, além daquilo que o Senhor queira falar. Pai Santo, ser conosco, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos, por bondade. Amados, depois do convite, eu comecei a orar ao Senhor. Eu já se encontro num propósito com o Senhor desde o dia 1º de setembro. Mas quando o irmão me convidou, eu falei: Senhor, mas a questão não é você ter uma palavra, a questão é você querer entender o que Deus quer falar à igreja. Porque mais importante do que o que eu sei sobre a Bíblia é o que Deus quer falar. E então eu fui mais uma vez entrar em oração ao Senhor e pedir ao Senhor uma palavra, uma direção. E olha que eu folhei a Bíblia e o Senhor não me entregava essa palavra, e eu comecei a ficar preocupado, suador, e depois eu descansei no Senhor. Falei: porque o Senhor é quem conduz todas as coisas, e Ele faz do jeito que Ele quer. Então o meu papel é ler a palavra, meditar na palavra, e depois o Senhor há de falar conosco essa noite. Mas eu vinha na estrada e meditando, falando: o Senhor até agora não me falou. E daqui a pouco começou a cair uns pingos de chuva, e eu vim de moto hoje, por razão de força maior, os detalhes, mas assim, eu vim de moto, e eu falei: meu Deus, e agora? Não tinha capa de chuva nem nada, eu vou chegar lá todo molhado. E começou a chover, antes da 0 ali, começou a chover, na 60 por ali, assim, né? Começou a chover e pingando, e o negócio começou só engrossando. Eu falei: eu vou chegar lá só encharcado, porque não vai dar, não tem onde parar, e não tem onde esperar. Como é que eu fico ali esperando? Chegar depois do culto, não vai dar certo. E eu comecei a falar com o Senhor. E quando eu vou falando com o Senhor, eu falei: Senhor, eu me lembrei, pastor, do meu pai, meu falecido pai, falecido em 2009. E o meu pai, quando
estava secando café assim, ele vinha, a tempestade vinha para molhar o café, aí ele juntou o café dele e orava ao Senhor: Senhor, espera eu juntar esse café aqui para poder chover. E aí daqui a pouco, quando ele terminou de juntar o café e cobrir o café dele, aí chega o vizinho, que o vizinho chega assim e fala: Senhor Zé, nos ajuda a cobrir o nosso café, cobrir, é terreirão, né? Cobrir o café, vai molhar tudo e vai perder, tá no ponto, não pode molhar agora. E ele falava assim: não pode, eu não vou lá agora, mas você pode ir lá que só vai chover depois que você cobrir o café. Não, senhor Zé, você não está entendendo, a chuva está ali, ó. A chuva está ali, ó. Nós estamos vendo que dá de ver a chuva na mata. Ele falou: mas eu estou em oração e não vai chover enquanto você não cobrir o seu café. E sabe o que acontecia? Não chovia enquanto não cobriu o café. E eu vi isso uma vez, e eu vi isso outra vez, e eu vi isso quantas vezes ele estendeu a mão e disse: não vai chover. Pai, nós precisamos chegar na escola, mas vai chover. Ele fala: eu estou indo, pode ir para a escola, porque não vai chover enquanto você não chegar. E quando eu lembrava disso, o Senhor falou: fala sobre que eu ainda tenho controle sobre a tempestade. Glória a Deus. E o Senhor me deu essa palavra. A Bíblia vai narrar que depois da multiplicação dos pães, depois de Jesus ter multiplicado os pães, matado a fome daquele povo, a Bíblia diz que o povo começou a cercar Jesus, querendo fazer dele rei. Por quê? Oh, gente, que coisa boa ter um rei que quando falta pão nós só diz: ô rei, faz chover pão para nós. E ele enche a nossa barriga, ele supre a nossa necessidade, é bom demais. Só que o pessoal queria fazer dele um rei terreno, como fosse um prefeito, um governador que resolvesse o problema político dele. Era essa a visão do povo. Já pensou nós temos um cabo desse na prefeitura, no governo, que quando a gente quiser só vai lá e ele manda vir? Era essa a visão de Jesus. E Jesus falou para ele assim: passa para o outro lado, porque eu vou ali orar. Para se livrar dos bajuladores, ele falou: eu vou ali orar. E Jesus foi orar e mandou que os discípulos fossem atravessando para o outro lado. E a Bíblia vai dizer no versículo 22: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Aqui não está dizendo que Jesus pediu para eles: oh, se você puder, você vai lá, eu estou resolvendo. Não, Jesus ordenou a eles, deu uma ordem: vai para o outro lado. E quando Jesus dá uma ordem, fique tranquilo, você vai chegar no outro. Só que os discípulos saíram com aquela palavra, com aquela ordem de Jesus, e o tempo começou a fechar no meio do caminho. E a Bíblia vai dizer que veio um vento contrário. Eles remavam, mas já não tinha nem esperança de chegar mais do rio, do mar de Genezaré, que era um mar, mas era um lago grande, que chamava de mar, mas era um lago. E o certo é que o vento era contrário, a Bíblia diz. E o fato do vento ser contrário, eles começaram a se preocupar, porque o vento era contrário. Mas a Bíblia vai dizer que quando eles estavam com medo, atemorizados, a Bíblia vai dizer que eles estavam atemorizados. Olha o barco, versículo 24: o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí diz que o verso 25: mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. O Deus que viu aquele povo preocupado dentro do barco, depois de ter acatado uma ordem de Jesus, estava preocupado com a tempestade, mas Jesus chega nele, antes de falar com o vento, antes de falar com o mar, chega para ele. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E por que Jesus não chegou primeiro falando para o mar: aquieta mar, aquieta vento? Não podia ter feito? Se os caras estavam com medo do vento, os caras estavam com medo do vento, com medo do mar agitado.
Não. Jesus primeiro falou com os discípulos. Sabe por quê? Porque a maior tempestade não é aquela que está lá fora. A maior tempestade é a que está dentro de nós. A maior tempestade que vivemos nesse dia de hoje não é o problema que está lá fora. O cara por causa de uma dívida de repente de 100 mil reais, ele se mata com 1 milhão na conta. Porque não tem a ver com o que está lá fora, tem a ver com o que está dentro. E o Senhor me trouxe aqui essa noite para acalmar a tempestade que está passando no seu coração. Antes de resolver o problema que você acha gigante, Deus precisa primeiro fazer com que você enxergue Ele andando por cima do mar, porque Ele tem o controle sobre a tempestade. Aleluia. Antes de você dizer ao Senhor o tamanho da sua tempestade, você tem que dizer para a tempestade o tamanho do seu Senhor. Porque o problema não é a tempestade que está lá fora. Não é e nunca foi. A Bíblia diz que eles estavam com medo. E o medo é algo humano. Nós nascemos com ele. O medo é um sensor. O medo é um sensor. O sensor de perigo, um alerta. Muita gente coloca isso como se fosse demônio. Não é. O medo é um sensor natural que Deus colocou no ser humano. Aqui, como é pequeno, ou seja, como é um lugar baixo, até então, eu chego na beirada, não tenho tanto medo. Só que se fosse um lugar alto, se fosse lá no telhado, se eu tivesse, eu chegava na beirada, eu ficava com medo. Porque é um sensor. Se eu cair, eu vou morrer. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Essa insegurança de não saber, essa incerteza de não saber o que vai acontecer com você, é o que gera o medo. O medo é fruto da incerteza. A incerteza é a falta de fé. É por isso que ele disse: tende bom ânimo, sou eu. Maravilha, aleluia. Sou eu que dei uma ordem para você ir para o outro lado. E quando eu dou uma ordem para você ir para o outro lado, você continuar crendo no Senhor, você vai chegar do outro lado para a glória de Deus. Não tem a ver com o tamanho da tempestade. E aí, não sei como o discípulo pensou, mas a gente, meu pai, ele dizia assim: isso é mole para quem está de fora. Ele tinha um baiano, tem baiano aqui não posso falar qual deles. Ó, o baiano tem um negócio, cheio de anedota, né, de dado, fala assim: isso é mole para quem está de fora. Ou seja, para quem está fora do problema, pastor, não, fica calmo, fica tranquilo, para que isso, para que isso, tranquilo. Aí você fala: se ele estivesse no meu lugar, se ele tivesse um boleto vencendo amanhã também, talvez ele não mandasse ficar tão calmo. Se ele tivesse uma situação, se ele tivesse pegado o diagnóstico que eu peguei, ele não poderia ficar calmo. Porque esse negócio de ficar calmo, todo mundo é assim: não, fica calmo, tranquiliza. Você pegou o exame está dizendo que corre o risco de ser um câncer. O cara não se acalma. Se acalma? Que jeito? Como é que se acalma? Então, é nesse sentido que o meu pai dizia assim: isso é mole para quem está de fora. Ou seja, para quem não está dentro do problema, é fácil dizer: não, tranquiliza, fica calmo, isso passa. Isso é coisa que passa com todo mundo. É uma verdade, mas que a gente não quer ouvir. É como alguém que está no velório: não, isso é o caminho de todos nós. Vai chegar. Meu irmão, às vezes é melhor você ficar quieto, é só um abraço. Só um abraço. No velório, tem gente que vai consolar e quer amanhã se ver, todo um dia não vamos chegar lá também, ó. É a mesma coisa. Você acha que vai ver eternamente? A pessoa não quer ouvir isso, porque ela está sentida com uma pedra. É por isso que quem está no meio da tempestade, se tem uma coisa que ele não quer ouvir, é dizer: se acalma. Só Jesus tem o poder de chegar no discípulo e dizer: se acalme. Por quê? Porque para dizer, ele tinha autoridade para dizer. Porque ele vinha caminhando por cima daquela tempestade. O Deus que te mandou passar do outro lado é o Deus que caminha em cima da tempestade. A tempestade que está te assolando, que está tirando o teu sono, é a tempestade que está debaixo da sola dos pés do teu
Muito para falar, mas é fácil. A Bíblia vai contar da outra multiplicação dos pães. Aí Jesus, ao invés de ser discípulo, passa para o outro lado que eu vou orar. Não, aí Jesus falou assim: agora vamos passemos para o outro lado. Jesus entrou no barco, cansado. Sabe o que ele fez? Dormiu. Descansou. E a Bíblia diz que veio outra tempestade. Rapaz, lá vai o discípulo agora, desesperado, fazer o quê? Acorda, Senhor. O Senhor não se importa, não estou perecendo. O Senhor não se importa. Ele diz: por que temos homens de pequena fé? Não tens fé. Aqui negócio de fé, irmãos, é a água que tem invadido o barco. Mais uma vez, Jesus dizendo: a tempestade não é lá de fora. A maior tempestade é que está dentro deles. A falta de fé é a sua, é a nossa maior tempestade. Depois que Jesus acalmou os discípulos, foi que ele disse para o vento: acalma-te, vento, agora. Acalma-te, mar, porque o Deus que controla todas as coisas. O Deus que controla todas as coisas é o Deus que te mandou ir, é o Deus que te deu a missão, é o Deus que te ordenou. Eu vim aqui dizer essa noite que Deus deu algumas missões para algumas pessoas, mas que elas estão paralisadas no meio do caminho. E o Senhor me dizia, quando eu joelhei, pessoas que entrou no quarto essa semana e disse: Senhor, eu estou com medo. Eu estou com medo. Olha, orações que não dá para fazer no meio das pessoas, não dá para fazer no meio de todo mundo. Como é que os pais vão dizer aqui na tribuna: Senhor, eu estou com medo? Não vai falar. Mas ele vai no quarto, a mãe vai no quarto e diz: Senhor, eu estou com medo. Porque é lá no quarto, desculpa, que nós contamos o nosso segredo do Senhor. É lá no quarto de oração que nós revelamos quem nós somos de verdade. Só dizer para você levantar a mão e glorificar a Deus é fácil. No quarto de oração é que você revela quem realmente você é, porque lá você conta para o Senhor das suas tempestades. Mas o Senhor me trouxe aqui para falar que Ele ainda está no controle de todas as coisas. Ele está no controle. Ele está no controle. Eu me lembro que quando eu cheguei em Porto Velho, certa data, para ministrar a palavra do Senhor, orando ao Senhor, aí na escola bíblica dominical, tinha um sargento do exército, aposentado, da reserva, e eu me lembro que ele começou a falar, a lição da escola bíblica falava sobre falso profeta, e ele dizia assim: esse negócio de milagre, esse negócio de cura, isso é charlatanismo. Está aqui, a lição está dizendo, a lição não falava exatamente isso, falava daqueles que era falso. Mas por causa que era falso, ele está colocando aqueles que verdadeiramente buscam o Senhor como se fosse falso. E com isso ele causou uma grande incredulidade na própria igreja. E os pastores da igreja, Deus tem colocado eles como anjos da igreja justamente para coibir aquilo que é falso. Eles que é o nosso limite, nosso marco, para saber o que é certo, o que é errado. Ele vai dizer: opa, houve exagero aqui, você se acalma, olha, aquele irmão se empolgou lá. Então ele é que traz as coisas quando exagerou muito. Só que isso não pode, estou falando para os jovens, isso não pode fazer com que você fique intimidado quando você sabe que verdadeiramente é o Senhor. O que você precisa buscar da parte de Deus é saber se é o Senhor que está falando contigo, se você conhece a parte de Deus verdadeiramente.
Porque depois que você conhece a voz do seu Deus, nada e ninguém pode pedir, nem o seu pastor. Porque se Deus falar para você entregar uma mensagem para o seu pastor, você precisa entregar, porque ele é carne e osso, é homem de Deus, tem a direção do Senhor, mas ele não está acima do Deus da igreja. Agora, qual o cuidado que tem que ter? Para você não ir para o campo da meninice. Tudo você achar que é Deus, porque o que é Deus, ele passa pelo crivo da palavra. E nesse dia, foi um dia em que eu falei, como é que eu vou pregar hoje aqui? E aí eu fui, e o Senhor me deu uma palavra, os 3 caminhos para receber o milagre. Eu falei, Senhor, mas essa igreja não crê em milagre. Como que eu vou pregar sobre milagre no lugar do Senhor, porque a pessoa não crê em milagre? Mas é a palavra que o Senhor tinha me dado, para pregar sobre os 3 caminhos. E aí eu ministrei. Um dos caminhos era o perdão, porque sem perdão não tem como manifestar a glória de Deus. Tem muita gente que as bênçãos impedidas por falta de perdão, porque não libera perdão. Ah, mas não foi eu que magoei. E daí? Você sabe o que Jesus disse sobre o perdão? Se você for entregar a sua oferta e você descobrir que o teu irmão tem alguma coisa contra você, ué, mas eu não estou nada contra ele, eu sei. Jesus fala, eu também sei que você não tem nada contra ele, mas ele tem contra você. Então você, antes de entregar a sua oferta, deixa ela no altar, não joga na casa do flash, não. Deixa ela aqui em cima, vai lá, conserta com ele, depois entrega a oferta. Se não tem a tua oferta, Deus tem interesse nela. Aí o segundo passo é ter fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você agrada qualquer pessoa, agrada o pastor, porque ergue a mão de glória, você ergue a mão de glória no pessoal, o pastor fica feliz, cheio de poder, mas a Deus você não agrada sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que ele é galardoador daquele que o busca. E o terceiro está lá em Tiago, é crer e não duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada para uma e para outra parte. Aí a Bíblia diz, não pensa tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Depois de eu pregar sobre o milagre, orei para algumas pessoas e elas perguntei se alguém estava com dor, curado, beleza, a pessoa manifestou, foi curado, glória a Deus. Aí eu falei, mais alguém quer receber o milagre? Aí eu enchi o peito, né? Mais alguém. Aí apareceu da porta um paralítico, a mulher dele empurrando ele com a cadeira de roda. E a minha perna começou a bambear, e eu falei, Jesus, não é disso que eu estou falando, eu estou falando de milagre, é dor de barriga, dor de cabeça, dor na costela, dor na coluna, um negocinho assim, né? Um negocinho assim, não é um negócio de paralítico. Paralítico já é outra, já é Paulo Roberto, é outra. E aí, ela vem empurrando a cadeira e ela vem para cá, e eu quero barrar. E eu falei, mas você crê que Deus pode operar um milagre hoje na sua vida? Ele falou, eu creio. E lá vem vindo a mulher empurrando ele para cá para você. E eu falei de Jesus. Eu falei, mas você crê que Deus pode operar esse milagre agora? Ele falou, eu creio. Ele já estava chegando aqui perto. Eu falei, então levanta em nome de Jesus. E o homem saiu correndo nos corredores da igreja para a glória de Deus. Eu estou dizendo isso para te dizer que você não pode se intimidar porque alguém que parece ter patente mais que você, depois que você sabe que é Deus que está falando contigo. Porque a autoridade na igreja é o Senhor e todos nós temos que submeter a Ele. Aleluia! Não existe ninguém maior do que o Espírito Santo. Na igreja não existe. A autoridade é do Senhor. E nós, nos últimos tempos, temos perdido isso. A ousadia do Senhor, barrado por muitas regras, por muita espera, por muita coisa, muitos milímetros, muitos irmãos que se acham doutores e que acham direito de julgar o que é e o que não é. Você quer saber como você sabe se é Deus ou não? Espera cumprir. Espera cumprir. Se você tem convicção de Deus, não se preocupe. O Senhor é que fará cumprir para a glória dele. Que a honra é dele, a glória dele. Se coloque de pé, que eu quero orar.
Ora, mandorabashuri, mandarabash. Aleluia. 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 A Bíblia vai dizer que Pedro, quando viu Jesus andando sobre as águas, ele falou: Senhor, o homem que estava com medo do barco, o homem que estava cheio de medo, quando ele viu verdadeiramente que era Jesus, ele falou: então deixa eu ir até você, deixa eu ir até o Senhor. Falou: então vem. E ele foi. Alguém questiona porque ele afundou, mas irmão, aqui para nós, ele foi mesmo com medo. Ele foi mesmo com medo. Foi melhor do que eu e você. Tem um conselho da parte de Deus para a sua vida. Orando na machura. Se o Senhor te mandou ir, orante o que tem que fazer. Vai com medo, mas vá. O Senhor vai te honrar. Se o Senhor te deu uma mensagem para entregar para alguém, orando, que façura, vai com medo, mas entregue a si mesmo. Aleluia. Senhor, o Senhor está nesse lugar. O Senhor está nessa palavra, Deus. Que a tua bênção repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos. A tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. E que eles possam, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estivessem, Senhor, com o espírito de temor, que eles possam ter a receber o espírito de ousadia e entregar aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles. Pai Santo, Pai querido, a tua igreja vai crescer cada vez mais, porque nada vai parar a igreja do Senhor. O medo não parará a igreja do Senhor, porque o Senhor há de dar força e graça a cada um dos seus filhos. E como o Senhor deu a ordem que chegará do outro lado, eles chegarão do outro lado para a glória e louvor do teu santo nome. É a oração em nome de Jesus.